Até pode, no fato que não é irrelevante se você acredita ou não na reencarnação, mas você tem que acreditar que você tem um potencial interior, que eu quero liberar isso. Então, se você não acredita hoje, não importa, mas a reencarnação vai ocorrer, acreditando ou não, ou seja, vai ser um processo consciente ou não. Isso aqui difere a maioria dos budistas, ou do budismo tibetano. Porque o budismo tibetano, ele presta muita atenção ao processo da reencarnação. Então, a cultura vive de treinar as pessoas para que elas se evoluam e reconhecer as pessoas que já tiveram vidas passadas, que retornaram para continuar a evolução da sociedade. Fazendo um parênteses do que o senhor está dizendo, quem foi Buda, que época ele viveu, qual é a história de Buda? You have chosen to come back to this life once more. You will stay as long as you can, and then you will come again. You will be born again and again as long as old life continues. You are here to love all living things. Just love them, care for them, have compassion for them. As long as any living thing draws breath, wherever he shall be, there in compassion shall the Buddha appear. A ideia dele não foi criar uma religião, por assim dizer. Foi criar um sistema de filosofia para que as pessoas pudessem absorver isso e se desenvolver. Posteriormente é que foi criado o budismo. I am a simple Buddhist monk. All I know is the scripture and the words of Lord Buddha. He said, "All beings tremble before danger and death. Life is dear to all. When a man considers this, he does not kill or cause to kill." You must understand, these words are ingrained in the heart of every Tibetan. Quem foi Buda, que época ele viveu, qual é a história de Buda? A história de Buda, ele viveu na Índia. E na época não era Índia, mas era fronteira Nepal e Índia, num principado chamado Sakya, que era o clã dele, do pai dele. Antes de Cristo. Muito antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo. E que teve esse insight de ser, como se diz, de que a felicidade vem de interior. Mas antes disso... Ele era um pregador. Isso. Mas antes disso, interessante, ele foi isolado pelo pai de conhecer o sofrimento. Esse conhecimento fora. Veio passando oralmente? Veio passando. Então, ele, numa caçada, num safari de caça da corte, né, por assim dizer, porque ele é um príncipe, ele viu pessoas sofrendo. Ele perguntou, por que isso? E aí ele saiu, ele perguntou ao pai dele, o pai dele não respondeu, e aí ele saiu do principado, fora, para aprender. E aí ele entrou num processo de vamos dizer assim, aprendizado, de auto-indagação. E aí foi quando ele teve essa, vamos dizer assim, esse insight de que essa felicidade. A partir daí, ele começou a pregar, a ensinar esses estados de que a felicidade vem interior, o sofrimento existe causa para o sofrimento. Se a gente consegue eliminar a causa, num caminho nós estaremos completamente livres, não somente do sofrimento, mas de toda, vamos dizer assim, desse ciclo reencarnatório
que é de sofrimento. E Quer dizer, vivemos então, a história dele, de certa forma, é como a de Cristo. Ele tinha discípulos que depois foram... Isso. E aí ele foi passando e o budismo. Mas a ideia dele não foi criar uma religião, por assim dizer. Foi criar um sistema de filosofia para que as pessoas pudessem absorver isso e se desenvolver. Posteriormente é que foi criado o budismo, a veneração ao Buda. Mas não que ele tivesse criado uma veneração. Ele não acreditava num criador, não acreditava que as coisas fossem criadas. Ele acreditava que o universo é uma criação mental e não uma criação de alguém. Bom, voltando então para a sua análise, quer dizer, aí o senhor encontra esse mestre, ele passa esse digamos assim, conhecimento que o senhor seria uma reencarnação, aí o senhor começa a estudar nos Estados Unidos e na Índia. Nos Estados Unidos e na Índia, porque quando eu conheci esse mestre sendo tibetano, o Tibete foi deslocado do Tibete, se instalou, reinstalou. Que era a China, né? Por causa da China, agora é China, e da invasão chinesa, e se restabeleceu na Índia. Então eu ia aos monastérios que são puramente tibetanos, mas na Índia. É como se tivesse colônia tibetana, puramente tibetana, mas em vez de ser no Tibete, na Índia. E lá o que o senhor fazia? Estudava, meditava? Estudava e meditava, ou seja, recebia as iniciações, os ensinamentos e os estudos e debates e a meditação para poder assimilar o conhecimento transmitido. O que melhorou? Melhorou o grau meu de conhecimento, de conhecer por que eu tinha essas aptidões, né, ou essas características. Então, à medida em que eu fui absorvendo isso, eu via muito difícil ao ocidental, na vida do dia a dia, poder assimilar isso. Então, a minha vida eu via melhorando para um procedimento e cada vez, até um determinado ponto, me isolando da sociedade. Porque a sociedade não consegue ser o tipo de vida que eu tinha... Ver com ceticismo. Exatamente. O tipo de vida que eu tinha era uma vida contemplativa. Monástica. E como que o Ocidente vai praticar dessa forma? À medida em que eu me conhecia e realmente mudava minhas experiências interior, mais felicidade, mais alegria, eu via como que o Ocidente pode, não teria condição de absorver isso, porque era uma vida monástica que eu levava. Sim. E todos os ensinamentos eram frutos monásticos. Mas eu vivia nos dois, ou seja, com a mesma característica de mente inquisitiva que eu tinha, inquisidora, eu vivia no Ocidente e na América e dava os ensinamentos, mas eu não passava uma estrutura propriamente monástica e não falava uma certa crítica para não romper alguns conceitos ou procedimentos da própria cultura tibetana que eu era dentro da... Até no ano de 2000, aliás, muitos estudantes me olham, eu entendo o que você quer, entendo, mas não consigo entender isso. Eu entendo que tem essência. Como é que nós podemos, como que você poderia trazer esses ensinamentos mais claro para nós? Eu digo, uma solução. Vamos nos reunir. Eu começo a dar os ensinamentos, começamos a debater as coisas, tirar o que é cultural, o que é religioso, e simplesmente preservar a filosofia, os modos que tem que ser. E foi daí que surgiu o Juniper, é o que eu pratico hoje em dia, ou seja, que é um treinamento budista visado para uma vida moderna.
Ou seja, a todos nós que vivemos no Ocidente, que temos uma vida do dia a dia, que temos a nossa profissão, mas que eu aprenda técnicas de meditação, que eu aprenda a filosofia, como você diz, me desenvolva no modo de ver, no modo das minhas experiências, para que mude a qualidade da minha vida. E isso é extremamente possível no mundo moderno. Por exemplo, aplicado a uma empresa, digamos? Completamente. Completamente. A forma que as pessoas se tratam. Exatamente. Então, como que um chefe, ele usa a empresa para ter produtividade, mas não exaltar o seu ego, exaltar a ganância, exaltar a coisa, mas poder ter um senso de liderança, que a equipe cresça para que ele tenha a sua sustentabilidade, a empresa tenha a sua sustentabilidade e o empregado como um todo possa utilizar o trabalho como uma fonte de crescimento interior também, não só de produtividade econômica. Que é muito difícil, né? Porque as pessoas estão num outro mundo, né? Exatamente, exatamente. E aí o senhor aplica isso a cursos, enfim, a empresas, a pessoas? Aplico a cursos, não propriamente a empresa. A pessoas. A pessoas, até esse momento. Por quê? Ao refazer esse trabalho, eu diria que esse projeto é um projeto de 100 anos, para que possa realmente não ser uma nova era, não ser uma coisa de uma moda, mas e sim criar uma base para que o mundo moderno possa evoluir diferente da forma como nós evoluímos. Porque como seres humanos, nós estamos no processo evolutivo. Então, temos a tecnologia, temos o iPad, o iPhone, e a comunicação hoje é fantástica, e-mails, essas coisas todas. Mas ainda não conseguimos evoluir muito emocionalmente. Estamos muito presos a padrões culturais, a dogmas, a atitudes que nos fazem sofrer, que nos fazem. Então, esse trabalho eu vejo como base para que a humanidade evolua. Então, a minha carga de desenvolvimento do conteúdo ainda está muito grande. Mas, quem somos nós? Nós queremos ser felizes. Isso não resta a menor dúvida. Não queremos sofrer. Está claro? Quero ter uma boa saúde. Tem uma harmonia interior, né? Exatamente. Quero ter uma boa saúde. E quero ter uma boa sustentabilidade. Não podemos deixar o trabalho. Está claro? Então, a nossa vida comporta de 3 pilares, vamos dizer assim, propriamente dito. Né? Eu quero ser feliz, mas não sei como ter essa paz interior que você se referiu. Saúde, em parte grande, evidente que nosso corpo depende dos fatores biológicos, mas muita dessa característica biológica que nós temos, a estrutura biológica que nós temos, é modificada pelas nossas emoções. Então eu tenho que equilibrar as emoções. O trabalho, eu não posso deixar o trabalho, mas por que trabalhamos? Porque somos obrigados. Agora, se eu utilizo o trabalho como tem que trabalhar, mas em vez de ser um ambiente que eu também consiga crescer pessoalmente, emocionalmente e ter uma boa sustentabilidade, de me desenvolver criativamente, então o trabalho está ligado a essa filosofia. Então eu estou começando a desenvolver cursos de liderança, cursos para que os líderes, os diretores, os dirigentes, os supervisores de empresa possam crescer pessoalmente com equilíbrio interior das emoções e possam ter criatividades e procedimentos empresariais que sejam bons para ambos, para a humanidade, para os empregados e para a empresa e para a comunidade. E aí onde entra a meditação? A meditação acho que é a ferramenta principal. Eu não consigo fazer nenhuma modificação interior sem que eu me interiorize. E este ato de interiorizar é a meditação.
é de ter uma calma mental, uma concentração mental, para que eu possa ter uma análise dos meus fatores, dos meus padrões interiores, das minhas histórias interiores. E à medida em que eu consigo, analisando e mudando essa perspectiva, eu vou me tornando cada vez mais feliz e alegre, eu vou diminuindo os meus dogmas aflitivos e vou ampliando as minhas habilidades, as minhas aspirações e as minhas, vamos dizer, paixões, por assim dizer. Deixa eu voltar a insistir. Quando a pessoa procura psicanálise, ela busca exatamente isso, o conhecimento de si mesmo, tal, para melhore como, né? Qual é a diferença? Porque a psicanálise, ela entra num quadro, que é evidente que tira alguns padrões traumáticos, tira algumas coisas, ela coloca, ela melhora a pessoa, ela melhora. Mas eu não creio que a pessoa, a psicanálise tem ferramenta suficiente de melhorar os níveis profundos de consciência. Eu acho que só a meditação tem que ter. Porque ele tem que ter a capacidade de sentar e fazer sua própria análise interior. Quer dizer, o princípio é o mesmo, mas em vez de ele ter uma pessoa guiando aos padrões, então o padrão é um conceito que eu tenho que eliminar o conceito e ter um mestre que o guie nessas experiências que não são conceituais, para que ele possa realmente se ter um estado de ser feliz. Mas não um conceito, eu sou feliz porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, é onde varia. Eu acho que é tudo uma escala, vamos dizer assim, em níveis diferentes e características, que tem uma ligação. Mas eu acho que a meditação, o processo contemplativo, leva a vamos dizer assim, a um estado profundo de conhecimento que eu acredito que a psicanálise por si só não leva. Quer dizer, os monges normalmente eles meditam muitas horas por dia, né?